Entramos ao vivo! Cadê meus sobeletes? Vamos lá, vem todo mundo pra live que hoje vai ser incrível. Muito, muito boa a nossa live. Teremos uma convidada especialíssima. Calma aí. Teremos uma convidada maravilhosa. Oi, Thaís, tudo bom? Manda aviãozinho pra todo mundo, ó. Já pega aqui o aviãozinho, manda pra todo mundo. Que eu quero ver a nossa live bombando. Cadê o povo? Manda todo mundo vir pra live. Que hoje vamos falar de um assunto que interessa a todas as lestes. Todas. Boa noite, Domênica. Muito obrigada. Hoje vamos falar sobre empreender na área dos cílios. Menina. Se você acha... Oi, Késia. Se vocês acham que é fácil, não é fácil não, hein? Porque vocês começam fazendo curso, e aí fica aquela dúvida, quando é que vai pro estúdio, quando é que não vai, e adivinha quem a gente convidou para esse bate-papo? Quem? Olha, se vocês não sabem, vocês estão dando bobeira. Por quê? Chamei Dona Karina Arruda, simplesmente. Pra quem não sabe, ela é dona CEO da MyLash, que é uma das grandes empresas aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também, de cílios, de extensão de cílios, tá? E outros serviços, enfim, ela vai falar muito mais a respeito do trabalho dela e vou chamar ela agora, hein? Preparem-se. É maravilhosa. E anotem, anota as dicas. Já estou convidando... Oi! Olá! Boa noite, Ingrid. Boa noite, Tudo bem? Karina. Tô bem, Tudo, graças a Deus. E você? tudo bem, graças a Deus também aqui. Só tá quente no Rio de Janeiro, né? Verdade, menina. Olha, tá quente. Até já ligar dando ar, se tiver muito barulho, vocês avisam, gente. Porque senão a gente derrete. Hoje tá bem quente, tá bem quente. E é uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. A gente já tem falado, né? A gente já tá falando já há bastante tempo. Verdade. E graças a Deus, né? Agora, oficialmente, a gente tem a nossa parceria. E é uma honra estar aqui. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. E é uma honra estar aqui, né? Trazer um pouquinho da minha experiência, né? No mundo dos cílios para as meninas. Tem muita gente que está aqui, que está começando agora, que sonha em um dia talvez entrar nesse mercado ainda, né? Tá ainda em outra área, né? Sobrancelha, quer migrar para os cílios. E a ideia é eu trazer um pouquinho da minha história, né? Para inspirar, né? Porque eu acho que a minha história é uma história que eu consigo trazer um pouco de inspiração para muita gente. E eu fico muito feliz de estar aqui falando para as sobeletes. Com certeza nós também estamos muito felizes, porque é muita experiência que eu tenho certeza que você tem. Compartilhar isso é muito rico, assim. É um conteúdo que, gente, só que vocês vão ver. E lá no perfil da Karina, que se você não segue, quando acabar a live você vai seguir. Você não vai dar essa bobeira, hein, sobelete? Tu não me faz essa vergonha. E aí? Isso aí. E aí agora eu vou deixar a Karina contar um pouco da história dela, apresentar, falar um pouco aí dessa trajetória. E aí eu tenho um monte de perguntas. Se vocês tiverem perguntas também, manda nos comentários ou na caixa de pergunta, que tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, tá bom? Com você, Karina, fica à vontade. Então, mais uma vez, obrigada por ter me convidado. Obrigada, meninas, por estarem aqui agora, né? Todo mundo está cansado, voltando do trabalho nesse momento. E tá aqui ouvindo uma pessoa que vai trazer alguma coisa para vocês, né? É uma decisão, é uma escolha de vocês, né? Eu quero falar um pouquinho da minha trajetória no mundo dos cílios. Eu comecei no mundo dos cílios há 7 anos atrás, mas eu sou empreendedora desde os meus 17 anos. Eu tenho 34 anos, a metade da minha vida eu já sou empreendedora. Mas a minha história de empreender eu conto em outro momento para vocês. Eu quero falar um pouquinho da minha carreira no cílio, né? Eu comecei a empreender na carreira do cílio porque eu vislumbrei que existia um mercado, né? Na verdade, o meu desejo inicial, quando eu comecei com o meu negócio, que era, na época, a Lola Studio, eu queria, na verdade, montar um negócio de design de sobrancelhas.
E aí comecei a pesquisar, né? Porque aqui no Brasil, né, era pouco conhecido e, na verdade, todo mundo conhecia o serviço só como alongamento de cílios. Ninguém chamava de extensão de cílios ainda. E aí eu comecei a pesquisar lá fora o que tinha de diferente para eu colocar nessa minha loja, né? A Lola Studio. A loja que eu conheci o Rodrigo, né? Lá muitos anos atrás. E aí, para começar a trabalhar com design de sobrancelha, eu queria um diferencial. E aí eu descobri nos Estados Unidos um negócio chamado Cry Baby Máscara. E eu acho que aqui ninguém vai saber o que é isso. O Cry Baby Máscara era um rímel semi-permanente. Então a pessoa fazia o rímel e fazia manutenção mensal. Olha que loucura! E aí eu descobri isso. Caramba! e fui fazer o curso disso. Na verdade, eu não falava inglês e criei cara e coragem, comprei o curso digital e fiz o curso online na época para poder ministrar, talvez, aqui no Brasil. Fiquei cheia de vontade de trazer esse produto para cá. Porém, esse produto em si, ele não era um produto, não foi muito bem inserido, ele não era bem aceito, nem só aqui, né, em outros lugares também. E aí, no meio das minhas pesquisas, eu comecei a ver que lá fora a extensão de cílios era uma febre, né? Eu fiquei muito intrigada, porque aqui no Brasil poucas pessoas conheciam e as pessoas que faziam ainda, faziam de forma inadequada. Assim, na época usavam a técnica do palito, porque realmente era assim que era ensinado, né? Então as pessoas não sabiam mesmo fazer. Então eu falei, meu Deus, isso é uma grande oportunidade. Aí eu peguei o resto do dinheiro que eu tinha, juntei tudo e falei, eu vou para os Estados Unidos. Na época, essa é uma história que eu conto com o maior carinho para as pessoas, porque às vezes o empreendedor ele tem um pouco de loucura, né? Porque eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês, contratei uma tradução simultânea para poder me ajudar na época. Aí eu fiz o curso na Nova Leste, que é a maior, na verdade, a pioneira, a primeira academia de extensão de cílios dos Estados Unidos, lá em Houston. Aí fui eu lá, né? Uma brasileira que não tinha nenhuma formação na área de estética e tinha ido para lá com um desejo de aprender a técnica e trazer para as minhas, né? Para as meninas que trabalhavam comigo, porque na época era só sobrancelha. E aí, quando eu fui lá fazer o raio do curso, menina, eu consegui colocar só 25 cílios no total dos dois olhos. Não é nem 25 em cada olho, era 25 nos dois olhos. Aí você imagina, larguei tudo, fui para lá fazer o tal do curso e não conseguia fazer, assim, eu entrei em pânico. Quando eu voltei para o Brasil, a sensação que eu tinha é que eu não tinha como dar errado, sabe? Eu tinha que fazer dar certo. Porque eu já tinha pegado todo o dinheiro que eu tinha e colocado nessa minha aventura lá para Nova Leste. E aí voltei pro Brasil, comecei com o meu negócio começou a acontecer, a fluir. E aí, assim, você quer que eu continue contando a história ou você vai fazendo pergunta? Porque senão eu conto a história toda. Vou fazer a pergunta que a gente vai pegar esses pontos aí mesmo. Tá. Aqui você já falou de quando você começou no mundo dos cílios. Há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, bastante tempo. Nossa, mãe. Eu não fazia ideia, realmente, nessa época. E o que despertou essa vontade? Assim, o que te fez olhar para isso? Você soube dessa técnica que você falou, do permanente, o rímel permanente? Cry Baby Máscara. Isso. É assim, eu já tinha empreendido. Meu sonho era um dia voltar para empreender no ramo, alguma coisa ligada à autoestima. Na época, eu nem sabia que eu precisava, né, de quem precisava curar a autoestima era eu, mas o meu sonho era curar a autoestima das pessoas. E aí, eu montei o negócio, na verdade, o design de sobrancelha com esse intuito, mas no meio do caminho, eu descobri o cílio, né? Que aí foi a grande transformação da minha vida. E aí foi por isso que tudo mudou, assim, eu mudei todo o meu negócio. Foi aí o curso, né? Até perguntei qual curso você fez, foi da New Leste, né? Que você falou? Nova Leste. A Nova Leste, Nova Leste. Fiz o curso. Nova Leste. A Nova Leste é lá em Houston. Eu fiz o curso com eles, a minha formação, né? A minha base de formação foi com eles. Depois eu fiz outros cursos, eu fiz os cursos com a Sofia Navarro, que é a fundadora da técnica da Nova Leste. Sofia Navarro era a pessoa que fazia os cílios da Beyoncé,
né? Você imagina, eu fui para lá para fazer o curso com ela. Eu aprendi a fazer na época com a Sofia Naval, cílios inferiores, cílios fantasia, né, coloridos e tal. E aí, nessa mesma época, quando eu fui, aí voltei pro Brasil, né? Eu vou continuar só aqui com a história. Voltei pro Brasil, aí comecei a fazer cílio. Aí comecei a ter aquelas dificuldades que todas as meninas que estão aqui têm, né? Que a gente fica com vontade de desistir, né? E aquela coisa toda. Mas aí eu comecei a trabalhar enlouquecedoramente até que eu comecei a conquistar muita gente. Assim, eu comecei a ter uma carteira de clientes assim grande. Comecei, talvez por conta do diferencial que eu tinha, né? Porque eu tinha ido para fora fazer meu curso, né? Então isso chamava muita atenção na época. Aí eu comecei a atender, né? Eu sei que você vai perguntar provavelmente sobre isso. Aí eu comecei a atender as pessoas as mulheres famosas aqui no Rio, né? Aí eu comecei a atender uma, atender outra, até que chegou um dia e eu atendi a Giovanna Antonelli. Quando eu atendi a Giovanna Antonelli, foi uma loucura, porque a Giovanna Antonelli, gente, ela é uma mulher que tem uma força, eu não sei nem explicar o que é aquela mulher, ela é um furacão mesmo, sabe? Porque ela fez um post de um antes e depois meu, na época. Era impressionante, eu ficava o tempo inteiro. Na época, quando a gente está começando, né, a gente atende telefone, a gente faz cílios, a gente faz tudo, né? E eu ficava o dia inteiro. Na época era Lola Studio, Lola Studio, bom dia, só um minuto. Lola Studio, bom dia, só um minuto. Era uma loucura, né? E aí eu comecei a atender as meninas, né, que eram muito influenciadoras, né, eram muito fortes. Aí eu falei, meu Deus, eu quero me aprimorar. Eu preciso me aprimorar. Eu tinha 5 meses de formação quando eu decidi ir lá para os Estados Unidos de novo para fazer o meu curso de volume russo. Porque eu queria ter o título de primeira brasileira a fazer o curso de volume russo fora do Brasil, né? Aqui ninguém tinha. Então, eu fui a pioneira em trazer a técnica do volume para cá. Então, eu fiquei muito empolgada, apesar de ainda ser muito jovem no sentido de técnica, né? Eu tinha só 5 meses, mas foi, assim, uma grande virada de chave para mim também nesse momento. Você tinha muita vontade, né? Eu acho que isso... Você tinha muita vontade, então eu acho que isso é um grande diferencial da pessoa, né? Se a pessoa tem garra, se ela vai lá e faz, é outra coisa. Olha, e aí, agora eu vou fazer uma... pode falar. Não, isso é uma coisa que eu tenho mesmo, vontade. Olha, eu até hoje eu fico assim, gente, de onde saiu essa vontade toda de fazer as coisas? Não, só de ir para os Estados Unidos sem saber falar inglês, para fazer curso ainda por cima. Mas nessa época, Ingrid, eu fui chamada muitas vezes de maluca. Você é maluca? Porque eu trabalhava no mercado publicitário, eu era super bem sucedida na onde eu trabalhava. Então, as pessoas ficavam assim, você é maluca? Largar tudo para você fazer cílios? O que você está fazendo? Tipo, você enlouqueceu? Mas eu sentia que eu tinha um chamado muito grande para isso, sabe? E eu sigo muito a minha intuição, né? Então, eu fui. Pedi demissão no emprego e fui. Olha, arrasou, gente. Meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Vou fazer uma pergunta que eu imagino que passa na cabeça das pessoas e acaba sendo um tabu, né? Que muita gente associa o empreendedorismo a berço de ouro. Quando a pessoa já vê você lá em cima... É muito fácil você virar e falar, mas aquela pessoa teve papai, teve mamãe. E aí eu pergunto pra você se era o seu caso, se você veio de berço de ouro, se não era o caso, enfim. A sua história como Karina antes desse universo. Olha, é muito legal você falar isso, porque eu até fiz um post esses dias contando um pouquinho da minha trajetória antes de MyLash, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm uma visão, talvez, de mim, que eu fico assim, tipo, até um pouco assustada. Porque a MyLash é uma rede de franquia, né? Mas eu não me vejo como as pessoas me veem, mas tudo bem. Mas quando eu comecei lá atrás, né, como empreendedora, você imagina, morava eu e minha mãe e o meu irmão em um apartamento de 40 metros quadrados, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E aí, eu já tinha vontade de empreender. A minha primeira empresa eu montei com 17 anos. E quando eu montei essa minha primeira empresa, eu montei com R$2.000.
Então, às vezes, a gente fica, meu Deus, eu preciso, né, para poder montar algum negócio, eu preciso ter muito dinheiro. É óbvio que esse primeiro negócio não deu muito certo, né? Foi a minha primeira experiência, eu era muito jovem, né, e tal. Mas ele já foi um grande passo para a minha história como empreendedora, né? A minha primeira empresa foi um bazar e armarinho de bairro. Só que era muito difícil lidar com o negócio, porque eu vendia eu vendia de 10 em 10 centavos um lápis, né? Tirava xerox. Então, eram coisas muito de valor muito baixo, né? Então, era difícil conseguir manter um fluxo de caixa saudável, né? E aí, depois disso, eu voltei para o mercado de trabalho, fui trabalhar como vendedora, fui seguir a minha vida como CLT, e aí voltei a empreender de novo com 21 anos. Só que com 21 anos, eu fui montar uma distribuidora de água mineral daquelas de 20 litros. Olha que eu sou bem eclética, né? Muito! Mas é porque naquela época eu empreendia por necessidade, né? Era a minha necessidade. Eu precisava tentar fazer algo para ajudar a minha família, né? Eu tinha uma mãe que era muito doente e eu tinha pouca estrutura. Eu não tinha, né, suporte do pai. Então, eu precisava criar formas e forças para poder conquistar as minhas coisas na vida. Então, essa coisa do empreendedorismo já estava, né, brotando em mim. E eu falo muito com as minhas alunas, né, com as meninas do meu Instagram, que às vezes as pessoas acham que empreendedorismo é uma coisa que a pessoa nasce empreendedora. Todos nós somos empreendedores. Você, todo mundo. O que acontece é a semente do empreendedorismo dentro da gente, ela às vezes não está amadurecida. Ela precisa ser amadurecida. Só isso, você precisa aprender. Mas a semente do empreendedorismo, que é você conseguir buscar dentro de você soluções para as dores das outras pessoas, todos nós temos isso, né? Então, só para poder contextualizar e fechar o que você falou. Eu não nasci em berço de ouro, eu conquistei tudo que eu conquistei, ainda tenho muita coisa para conquistar, passo por muitas dificuldades como empreendedora, como dona de loja própria, né? Apesar da minha rede ser uma rede de franquia, eu tenho as minhas lojas próprias ainda. Eu tenho todas as minhas dores, inclusive agora nesse momento de pandemia, tudo que a gente vem passando e experienciando. Mas aonde você nasceu, as condições que você... o berço que você nasceu não determina onde você vai chegar. O que muda aonde você vai chegar é isso aqui, ó. É a sua mente e a certeza da onde você quer chegar, né? Porque isso eu sempre tive na minha cabeça. Quando eu entrei para trabalhar, né, nessa empresa que eu trabalhava antes de ter a MyLast, que era o Globo, o jornal o Globo, onde eu era contato publicitário, eu cheguei lá, meu sonho era ganhar 4 mil de salário. Meu sonho. Em um ano, eu já estava ganhando 8. Eu saí de lá ganhando 45 mil, vendendo anúncios para mercados que ninguém explorava na época. Eu tenho a minha história lá, se vocês quiserem, tem a minha história no meu IGTV, eu conto um pouquinho dessas histórias, isso. Mas as minhas condições, de onde eu nasci, nunca me pararam, nunca me fizeram assim, olha, é porque você nasceu nesse lugar, você vai morrer nesse lugar. Eu sempre achei que eu poderia muito mais, que eu poderia crescer mais. Ai, muito legal. Falei muito. Vamos lá que tem mais. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas das meninas aqui, que elas estão curiosas também. Tá. E aí, qual foi, depois você tinha a Lola, como é que foi essa virada aí de Lola para MyLast? Qual foi esse primeiro passo para virar a MyLast? E a sua primeira, né? Não sei se foi o primeiro ou se já tinha mais de um para virar. Não, primeiro era a Lola Studio, aí quando eu fiz um ano, eu fui abrir a minha segunda loja, que era de Ipanema. E aí, eu fui registrar, porque eu já tinha vontade de transformar a minha empresa em uma franquia, né? E aí eu fui registrar a minha marca. Quando eu fui registrar a minha marca, isso, meninas, se vocês pensam em registrar a marca de vocês, é uma coisa que vocês têm que ter bastante cuidado. Se vocês querem crescer e expandir, vocês têm que registrar a marca de vocês. E aí eu fui fazer... Na verdade, eu achava que não tinha problema, porque eu até tinha feito uma pesquisa antes, mas... Enfim, a minha marca, eu não poderia usar a Lola Studio em uma rede de franquia. Aí eu tive que procurar um outro nome.
E aí foi muito difícil, porque eu tinha um apego pela minha marca, que você não tem ideia. Tanto que eu tenho uma cachorrinha hoje, que se chama Lola. Boa noite, Paola. Eu que chama Lola porque eu tinha tanto apego que eu comprei uma cachorrinha para ter a minha filha Lola, era muito apego. Porque eu achava que assim, o sucesso da minha empresa estava ligado à minha marca, sabe? Eu achava isso, né? E aí são ilusões que a gente tem como empreendedor no início. Todos nós temos esse tipo de ilusão. E aí foi a transição, foi uma transição bem dolorida para mim, né? Porque eu fiquei muito triste com a minha marca, ter perdido. Mas no final das contas, a marca MyLash acabou sendo muito mais conhecida, as pessoas gostaram muito mais. Então, enfim, muita gente achou que a minha marca era de fora do Brasil, sabe? Ah, é uma marca americana. Então as pessoas criavam, né, na cabeça delas coisas e aí foi indo. Mas foi assim, a transição. Que maneiro. E nesse início que você abriu a MyLash, no caso teve a Lola, né? Assim, já até serve para a Lola. Você, quando vocês começam, vocês têm lá um atendimento ou por pessoa, ou atende num espaço menor, mas aí do nada você vê uma empresa. Como é que foi você, do nada, que antes estava procurando, buscando especialização na área de cílios, você se vê tendo que gerir empresa, possivelmente contratar pessoas, parte contábil, fiscal, enfim, é um mundo, universo, empresa, não é só um setor, são vários. E aí, como é que alguma coisa te assustou? Foi fácil administrar? Você conseguiu? E outra também, já aproveitando o gancho, como é que foi se você conseguia fazer os cílios, ou se aos poucos você se afastou para poder dar atenção para sua empresa, né? Que acaba sendo quase um bebê que você tem que cuidar. Então, aproveitando até que a Suzy perguntou aqui também. Eu acho que essa Suzy aqui foi uma menina que trabalhou comigo, não sei se mas enfim. Quando a gente se vê como... A gente do nada, né? A gente tá ali na extensão de cílios e é maravilhoso, é incrível. Por quê? Porque você faz o cílio da cliente, a cliente fica muito feliz, ela fica realizada, e você acaba o procedimento, você se acha incrível, você fica super apegado àquele contato com a cliente. Quando você começa a fazer transição, porque eu considero isso, na verdade, eu fiz várias transições dentro... não é a Suzy, não é outra Suzy. Eu fiz várias transições dentro da minha própria marca, né? Então, por exemplo, eu era extensionista. Na verdade, no começo eu era extensionista, atendia, fazia um monte de coisa no telefone, né, e tal. Depois eu fiquei como extensionista durante muito tempo, atendendo 12 horas por dia. Cheguei a ter uma lista de espera de 3 meses, era uma loucura naquela época. Quase ninguém fazia no Brasil, né? E aí depois eu comecei a fazer pequenas transições de tempo. Porque eu coloquei uma gerente na minha unidade e comecei a ir para a direção da empresa fazendo da seguinte forma. Eu atendia, diminuí um dia na semana, depois eu diminuí 2, depois eu fui diminuindo 3, depois diminuí 4, até que um dia eu parei de atender. Porque para você se dedicar, né, para treinar outras pessoas, para você também se dedicar à expansão do negócio, porque hoje a gente tem 26 unidades, eu tive que parar, né, totalmente o processo, né, o atendimento, tive que parar de atender as minhas atrizes, né, para poder me dedicar 100% à franqueadora, né? E foi assim, foram grandes aprendizados que eu tive durante todo esse período. Você me perguntou no começo se eu tive dificuldade, se eu tenho dificuldade como empreendedora. Todos os dias. Todos os dias eu tenho desafios, muito. Olha, eu considero, Ingrid, para mim, na minha concepção, que o empreendedorismo é a maior ferramenta de autoconhecimento que existe. Porque você é obrigado a todo dia ter que se deparar com as suas dificuldades, as suas limitações. Eu, por exemplo, há 7 anos atrás, eu tinha pânico de falar em público. Pânico. Esses eram os motivos, inclusive, de eu não ter feito nada na internet, de eu não ter ficado usando a minha internet para falar sobre extensão de cílios, porque eu tinha pânico disso. Então, eu fiz um esforço sobre-humano para poder conseguir estar aqui hoje trocando com você, entende?
para poder fazer essas coisas. Então, isso era uma ferramenta muito importante para a minha liderança, né? Porque os meus colaboradores sofreram muito com a minha ausência, sabe? Porque eu não estou ali, minha ausência que eu falo, eu estou ali por trás, mas eu não estou aqui me comunicando com a equipe, né? Motivando e falando para eles aonde que eu quero chegar. Porque eu tinha as minhas limitações de dificuldade mesmo de falar em grupos de pessoas. Então, todo dia eu me deparo com as minhas limitações, que são pessoais, né? Que aí eu tô falando aqui do meu desenvolvimento pessoal, mas também dos meus, das minhas limitações empresariais, né? Porque como a gente já falou aqui, eu não nasci em berço de ouro, não estudei nos melhores colégios. Então, tudo que eu aprendi sobre empreender, sobre empresa, sobre administração, foi na raça. Foi né? Foi no... E a gente aprende, né? A gente aprende, né? As meninas têm que... às vezes a gente fica com tanto medo, a gente olha pra frente e fala, meu Deus, eu nunca vou alcançar isso, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, gente, a gente aprende. A gente vai achando e parece que tem algo que vai guiando a gente vai levando a gente nos lugares certos. A Verônica tá aqui, a ruiva sobrancelhas. É pura verdade, Karina. Quanto mais empreendemos, mais nos conhecemos melhor. É isso. O empreendedorismo traz pra gente muito autoconhecimento. Muito. E aí, como eu te falei, só pra gente fechar isso que você me perguntou. Todos os dias eu tenho dificuldade. E amanhã eu vou ter dificuldades. Só que, quando a gente consegue entender que as dificuldades, na verdade, na nossa vida, elas são oportunidades de aprendizado, porque pelo menos você sabe uma forma menos de dar errado, né? Então, é a gente olhar para as dificuldades e os obstáculos que aparecem, né, no empreendedorismo como mola propulsora, né? Porque com todo desafio que você já teve na vida, Ingrid, fez você se tornar uma pessoa melhor. Me fez, né, me tornar uma pessoa melhor. A Daniela até perguntou aqui, até legal, que é um exemplo que você viveu na prática. Ela mora no interior da Paraíba, as pessoas da cidade dela nem sabem o que é lash lifting. Ela fez o curso e vai ingressar nessa. Ela pergunta o que você aconselha, né, para levar para uma cidade do interior que as pessoas ainda não conhecem isso. Fale nomes mais fáceis. Chama de permanente, porque permanente todo mundo sabe, né, do permanente de cabelo. Ao invés de chamar de lash lifting, chama de permanente. Porque durante muito tempo o lash lifting que a gente está vendendo hoje, ele era o permanente, né? Quando eu comecei, eu sempre chamei de lifting na minha empresa, desde lá de há 7 anos atrás. Porque eu tinha uma mania de americanizar a minha empresa, né? Só que eu entendi, né, dentro na dor, que quanto mais a gente americaniza as coisas, mais difícil é a compreensão do outro. Então, você facilita. Distancia, né? Exatamente, você distancia. Por exemplo, quando eu troquei, né, da minha marca de Lola para MyLash, eu tive muita dificuldade com as clientes porque elas chamavam de outros nomes, né? Falavam MyLash, não sabia falar o nome. Então, isso é uma coisa que eu falo muito com as minhas alunas. Se você for fazer uma marca, ao invés de usar o seu nome no seu estúdio, procure um nome que seja de fácil compreensão, que você consiga falar de forma fácil, as pessoas consigam reproduzir de forma fácil. Então, Dani, tenta levar esse serviço com outro nome, com um nome mais fácil. Pesquisa no Google, existe uma ferramenta do Google que se chama Google Trends. Você vai lá, pesquisa no Google, bota Google Trends. Desculpa estar falando uma palavra em inglês, acabei de falar, mas é porque é inglês. É o nome da ferramenta. E na verdade são as tendências de pesquisa do Google. Coloca na sua região, coloca lá lifting de cílios, ou lash lifting, e bota lá permanente de cílios e vê qual que é a palavra-chave mais pesquisada na sua região. Porque aí é mais assertivo, tá? Beleza. Vou passar aqui para a próxima perguntinha. E aí, nesse meio tempo, né, ainda falando um pouco da MyLash, como é que foi esse período de pandemia aí? Eu sei que foi difícil para todo mundo, então até pergunto, porque as meninas também tiveram seus negócios afetados de alguma maneira, todo mundo em alguma escala sentiu isso.
Como é que foi passar por esse período aí, esses meses? Ainda tá passando, né? Porque não acabou. Mas Ainda agora tá passando. Pois é. Olha, eu tenho assim duas visões. Eu olho para dois lados, né, quando a gente fala da pandemia. Os nossos clientes ainda estão olhando para a vida deles através da lente do medo. Tá todo mundo ainda com muito medo. Então, as clientes ainda não voltaram todas pro negócio, né? As pessoas não... Tem muitas pessoas que querem fazer cílios que não estão nem aí, tipo, não estão nem aí para Covid não existe. Eu tive Covid, né? Então, as pessoas acham que não existe, né? E essas pessoas querem fazer cílios assim de forma imediata. Essas pessoas estão em negação, assim, sabe? E tem outras pessoas que estão em pânico ainda, que não saíram de casa, que não estão, né, estão realmente com muito medo. E o nosso procedimento, ele é um procedimento onde a gente toca no olho, né? E durante muito tempo a gente recebeu como massa, né, de notícias: os olhos são a porta do Covid, os olhos são a porta do Covid, né? A gente não ouviu muito isso. Então isso está no inconsciente das nossas clientes, isso está enraizado já, né? Então, existe essa divisão, né? Tem cliente que tem medo e tem outras que não tem medo. E tem uma outra galera, né? Estou falando galera, mas uma outra fatia dessas clientes que estão sem dinheiro mesmo, né? Então, a gente vai precisar ter um pouco de paciência. Eu acho que esse vírus, ele trouxe muito isso pra gente, né? O trabalho da paciência, da gente conseguir entender e aprender com tudo isso e quais formas eu posso fazer para poder faturar mais dentro do meu negócio, como eu posso criar novas fontes de renda para o meu negócio. Nesse momento, é um momento onde a gente tem que olhar para dentro mesmo para poder se reinventar. Eu acho que é isso. É uma necessidade de reinvenção. Agora, sobre dificuldades, a gente está passando por bastante dificuldades. Eu tenho 72 funcionários, né? São muitas pessoas, né? Muita gente, porque eu tenho a franqueadora, a parte de produto, tem também todas as pessoas de loja própria. E eu, como a líder, né, do grupo, e eu tenho um sócio, né? Eu não sou sozinha, eu tenho um sócio que é o meu ex-marido. Depois eu te conto essa história, que dá tudo bem, a gente se dá bem, graças a Deus. Mas, durante muito tempo, assim, durante todo esse período de quarentena, a gente passou por muitos desafios, muitos, assim. Eu acho que, às vezes, a gente acha que, quanto maior a empresa, mais fácil elas conseguem passar pelas dificuldades. Aí eu já penso o contrário. Quanto maior a empresa, maior são as dificuldades dos empreendedores, né? Então, nesse momento, assim, as meninas que estão, às vezes, sozinha, em um estúdio sozinha, tá atendendo sozinha, elas vão ter as dores delas também. Eu acho que todo mundo tem as dores, né? E a dor dói de acordo com cada pessoa, né? Então, a gente passou por muita dificuldade. Os meus franqueados estão passando por dificuldades ainda da retomada, né? A gente ainda não conseguiu retomar 100%, mas a gente sente que está vindo uma nova leva de clientes, outras pessoas estão chegando, novos clientes estão querendo fazer extensão de cílios. E tem uma coisa muito particular do mercado de extensão de cílios, que assim, é a coisa que mais me motiva. Quando a gente está falando de sobrancelha, durante a quarentena, eu rapidinho dei meu jeito, eu fiz minha sobrancelha. Eu sei fazer, mas eu não faço isso na prática, né? Todo mundo deu um jeitinho na unha, né? Eu aprendi a cortar cabelo, eu aprendi a fazer um monte de coisa. Só que cílio, meu amor, não dá. Não tem jeito. Se a pessoa faz extensão de cílios, ela precisa da gente. Ela não consegue fazer sozinha. Então, isso é um grande trunfo, né? Quando a gente está falando de profissional, é um grande trunfo para a gente profissional, né? Então, as pessoas, elas vão voltar, né? A minha sensação é que daqui a pouquinho elas vão retornar, vai tudo se estabilizar de novo. As clientes que a gente vai perder, a gente vai trazer outros clientes.
as coisas vão se estabilizar. A Ina está falando aqui, eu senti esse aumento também, a máscara também nos ajuda agora, só o olhar em evidência. Exatamente, Ina. Porque tem esse outro aspecto também. Obrigada, Ina, por trazer isso. Porque como o olhar está em evidência, né? E agora o que eu mais escuto, né, o que eu mais vejo na internet as pessoas falando, agora mais do que nunca as pessoas querem estar com um olhar, né, incrível, né? Então, para a gente, na verdade, eu considero o nosso trabalho agora um privilégio, porque muitas outras empresas, outros negócios, outros tipos de serviços que outras pessoas fazem, as pessoas estão deixando realmente de fazer, né? Agora, quem faz cílios, porque a pessoa que faz cílios, você faz cílios? Agora não, mas já fiz. Tô de filtro. Ah, tá. Tô vendo que você tá com um cíliozinho aí. Ah, tá. Porque a pessoa que faz... Eu não consigo viver sem cílios, gente. Eu não consigo. Não consigo. Eu fiquei enlouquecida. Um bom tempo, aí dei uma parada. Aí agora eu tô planejando voltar já. Tô planejando isso aí. E a gente ainda teve uma outra coisa também. Durante a pandemia, as pessoas ficaram usando rímel e lembraram como é ruim usar rímel. Por isso que elas querem voltar a fazer cílios desesperadamente. Pois é, o batom, né? Por exemplo, acabou. Ninguém mais usa batom. Tá toda hora de máscara, só caga o batom. Não adianta. Não é? Tem que passar batom. Maquiagem é daqui pra cima. Só daqui pra cima, mas a gente economiza, né? Exatamente. Não precisa de base no queixo, não precisa mais. Uhum. Agora eu vou para uma outra temática que... Como é que foi, ou como é que aconteceu, né, para você atender a sua primeira famosa e daí começar esse ciclo, porque a gente vê várias famosas, várias globais que você já atendeu, inclusive queremos saber alguns nomes que você já atendeu. Mas como é que foi, assim, para você entrar nessa galera, nesse público? Como é que aconteceu isso? Então, lá no comecinho... como eu comecei e praticamente fazia uma doideira. Essas mulheres já queriam fazer algum tipo de serviço assim, mas não existia muito lugar para que elas pudessem confiar, né? E aí, na época, eu contratei uma relações públicas, eu contratei na época bem no comecinho mesmo, né? E ela começou a trazer para mim algumas famosas. Na época, a minha primeira famosa foi a Natália Rodrigues, que ela não lembro onde ela está agora, mas ela estava na Record. Depois eu atendi a Fabiana Carla, que é aquela humorista. Aí depois eu atendi a Sharon Menezes, que foi assim, foi bem especial para mim. Ela está com a gente até hoje, ela faz cílios na MyLash até hoje. Legal! Aí depois da Sharon, eu atendi a Giovanna Antonelli. Aí começou a loucura, né? Porque aí eu atendi Giovanna Antonelli. Atendi Giovanna Antonelli, aí depois da Giovanna Antonelli atendi Fernanda Paes Leme, que trouxe Fernanda Souza. Aí comecei a atender Giovanna Eubank, Giovanna Lancelotti. Nossa, foram muitas. Débora Seco, até que a Débora Seco me trouxe a Xuxa. Então, são muitas pessoas que a gente atende. Inclusive, né, eu tinha ficado muito tempo distante dos atendimentos, né, por conta da expansão. Mas agora eu voltei. Inclusive, eu atendi ontem a Débora Seco, enfim. Eu tô de volta, né, nos atendimentos. Muito legal. E, além disso, dessa parte de atendimento, te pergunto também se você atua como professora, se você treinou, né, a sua equipe, você precisou treinar, fazer isso. E aí, como é que foi, assim, você chegou a começar a ensinar pessoas de fora? Ou ainda é muito fechado na MyLash? Ou já é aberto? Se você tem curso? Como é que funciona isso hoje para você? Então, foi na época que eu conheci o Rodrigo, inclusive. Quando eu comecei, né, 1 ano depois que eu abri, na verdade 1 ano não, 2 anos depois que eu abri, eu montei o meu curso, que era Lash Pro. Na época, eu era a primeira pessoa da curso de extensão de cílios que tinha a técnica correta.
Meu curso custava R$ 4.300, você imagina. Era um outro momento, né? Era um curso de 2 dias e também logo depois eu fiz o curso de volume, eu tive várias. Ó, a Raquel tá aqui da época que eu fazia curso nesse valor. Ela veio lá de Macaé fazer curso comigo. Ela tá até hoje com o estúdio dela, tá super linda lá. E aí eu comecei a dar curso e tal, só que eu tinha essas limitações de falar em público, né? Como eu te falei, eu tinha muita dificuldade. E então era uma coisa que meio que eu evitava, sabe? Porque eu sentia muito desconforto, né? Não de lecionar, eu amava estar ali ensinando, mas o meu corpo físico, eu sentia garganta, eu ia fazer curso, eu ficava com faringite, dor de barriga, tudo que vocês podem imaginar eu tinha. Aí eu comecei a expandir o negócio através de franquia, e aí comecei a limitar, e aí resolvi um dia parar de treinar para fora. E eu fiquei quase 5 anos sem treinar ninguém de fora da MyLash. E eu voltei agora. Agora eu retomei com o meu treinamento. E aí, aproveitando todo esse tempo que eu fiquei sem dar curso, o que eu optei em fazer? Eu trouxe não só a experiência do cílio, né? O meu curso ele é muito voltado não só para quem está começando, mas para aquela pessoa que fez o curso de extensão de cílios e que por algum motivo desistiu, por algum motivo ficou com medo, com insegurança. Eu tenho muita gente que está vindo para fazer curso comigo, que fez o curso há 3, 4 anos atrás, que não se sentia seguro para fazer, que está vindo para o curso comigo, sabe? Então, porque o meu curso, a base dele, né, é o cílio clássico, com toda a estrutura, o embasamento, né, do cílio clássico, com as técnicas avançadas para poder facilitar a vida das meninas. Mas também eu trago junto muito conhecimento ligado à minha trajetória como empreendedora. Então, o meu treinamento, ele tem uma parte de autoconhecimento para que as meninas possam se conhecer e enxergar quais são as limitações dela para que elas possam, aqui desistiu de fazer cílio em algum momento, retomar, né? Também tem uma parte muito focada em gestão, né, em empreendedorismo, para que a extensionista ela consiga se enxergar e se desenvolver como empreendedora. E também, né, toda a área de marketing, para que as meninas consigam ter também autonomia. Então, o curso é um curso bem completo. Então, por isso, eu fiquei todo esse tempo, né, sem dar curso. E agora eu resolvi voltar, mas com um curso bem completo. Porque o meu curso lá atrás era curso só de cílios, né? Era curso de 2 dias, né? Era um curso de 2 dias onde eu só dava técnica, né? O máximo que eu podia era dar a técnica ali em 2 dias, né? Aí a Paola aqui, a minha aluna, já tá no curso, já tá inscrita. Linda, tem umas 3 aqui. Então já sabe, gente. Se você precisa dessa sacolejada, mesmo que você já tenha a técnica de cílios, vai lá no perfil da Karina depois, porque, né, já sabe que tá completíssimo. Porque, gente, porque isso é bacana, você tá ajudando a profissional a ficar completa, né, ou o máximo possível que dá. É um curso online? Sim, é um curso online que a gente vai fazer um workshop. Tem alunos aqui que nem sabem ainda dessa novidade. A gente vai fazer um workshop no final do ano. Exclusiva! Para a gente encontrar com as meninas que fizeram o curso online, para a gente poder entregar o certificado das que já completaram o curso, né? Entregar o certificado pessoalmente, para a gente poder também aprender um pouquinho na prática ali juntas, tirar foto. Vai ter um encontro. Ai, que legal! Então, tá vendo, né, legal, gente? Olha só. Ainda tem essa surpresa. Agora eu vou voltar aqui que tinha umas perguntas que foi ficando no caminho. Estou começando... A Milana falou. Estou começando agora nesse ramo, porém, na minha pequena cidade tem muitos profissionais. O que você me aconselha? No caso, seria sobre diferencial. Olha, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: existem 100 milhões de mulheres no Brasil.
E aquilo que eu falei para vocês um pouquinho antes. O nosso serviço é um serviço que ele não consegue, as pessoas não conseguem substituir a gente. A não ser que ela use rímel, né? Se ela for uma cliente adepta ao cílio, se ela quer o benefício do cílio, porque o benefício do cílio ele vai além do que é só o efeito do rímel, né? Ele te traz muita praticidade, ele te traz muitas coisas, muitos benefícios. Se você parar de olhar o negócio como algo que é escasso, porque quando a gente olha para a concorrência, a gente olha e pensa assim, meu Deus, tem muita gente aqui, eu não vou conseguir conquistar as minhas clientes, eu não vou conseguir ter cliente. E o que eu mais enxergo nesse mercado, principalmente agora depois da pandemia, é que quanto mais diferenciadas nós formos, e eu falo em diferenciação, não é certificado, tá? A diferenciação está na sua essência, está na sua autenticidade. Quanto mais autêntica você for, quanto mais você conseguir mostrar para as pessoas quem você é, mais pessoas vão conseguir se conectar com a pessoa que você é. Qual o nome dela? Ixi, calma aí, que ficou lá para baixo. Ah, pode deixar. Ela vai saber quem é. Eu queria falar para ela. Pois então, perdi aqui o que você falou. Porque quando a gente fica o tempo inteiro pensando na concorrência, a gente se perde. Porque a gente fica o tempo inteiro, quando a gente fica olhando para o lado, a gente não consegue focar no que a gente pode entregar de melhor para o cliente. Porque você me pergunta lá, o que eu fiz para conseguir fazer essas atrizes? Porque assim, chegar nelas foi um trabalho, mas manter elas foi outro. Por quê? Porque elas estão atraídas pela transformação que eu causo para elas. Existe algo diferente no que eu faço para elas. Pode ser que eu perca uma, que eu perca outra, tem. Mas existem as clientes que vai ser atraídas, né, por cada uma de nós, pela Patrícia, pela Thay, pela TT aqui, pelo jeitinho que elas são. Então, por que eu falo tanto dessa coisa de autenticidade, de você expor quem você é e estar aqui nas redes sociais expondo quem você é? Para justamente você conseguir, quando alguém passar na timeline, ver alguma coisa sua e falar, meu Deus, olha, eu gosto dessa pessoa. É dessa pessoa que eu quero comprar um curso. É dessa pessoa que eu quero fazer um cílio. Né? Então, não fica preocupada com essa coisa de concorrência, não. Ao invés de você pensar na concorrência, pensa o que eu posso fazer para poder aumentar a minha transformação nas clientes. O que eu posso fazer para melhorar a experiência dela dentro do meu estúdio ou o atendimento que eu faço na casa dela. O que eu posso melhorar e não pensar no outro, né? Porque a concorrência, quando ela é interna, quando ela é para você superar as suas limitações e as suas dificuldades, a concorrência ela não dói. Quando a concorrência você fica o tempo inteiro olhando para o lado, você na verdade fica o tempo inteiro se colocando ou acima ou abaixo das pessoas. E grande parte das vezes, quando você se coloca abaixo das pessoas, é um momento que você se sente inferior. Tá? Então, tenta olhar para você de uma outra forma, esquece a concorrência. Faz o seu e brilha, entendeu? Leva o teu melhor resultado para os seus clientes. Assina embaixo. Arrasou. Gostei. E agora uma pergunta aqui que eu até esqueci, mas vi uma pergunta de uma menina e lembrei. Que muitos profissionais têm dificuldade em agregar valor, né, ao seu trabalho, ao seu estúdio, enfim, aí encontram problemas em relação à precificação, a cliente que reclama. E aí até a pergunta que a menina fez, a Raíssa, ela botou aqui, ó, baixar o preço é uma forma justa de atrair cliente? E aí eu queria que você desse um conselho em relação a isso, sobre como ajudar essas profissionais que ficam muito presas a essa questão de preço sem saber agregar valor ao seu trabalho. Isso depende muito. Por exemplo, eu acabei de fazer uma redução dos meus preços. Mas por que eu fiz essa redução dos meus preços? Porque o meu preço era muito acima do mercado. Então, não é uma redução que eu estou fazendo de forma aleatória. Eu vou reduzir meu preço para poder diminuir minha margem de lucro. Não. Eu fiz um equilíbrio de preço para eu poder mudar o meu posicionamento. Quando a gente está fazendo uma redução de preço e está, de alguma forma, comprometendo o resultado da nossa empresa,
aí sim, isso é uma coisa grave. Eu acho que isso não deve ser feito. Agora, se não afeta o resultado da sua empresa, isso pode ser sim uma forma de você atrair novos clientes em algum momento, porque tem muita gente que ela quer fazer o procedimento, mas ela não tem como fazer o investimento nesse momento, né? E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, porque a gente tem, né, no Cílio, a gente tem o hábito de vender a primeira vez com um preço mais alto, né? Que geralmente é o dobro do valor da manutenção, né? E as manutenções têm aí um valor de 50% porque a gente tem menos tempo que a gente está trabalhando na cliente. Só que, na maioria das vezes, esse preço de entrada que a gente tem, ele é, na verdade, um funil. Porque, por exemplo, porque a cliente, né? Se você é minha cliente, Ingrid, né? Você paga para mim uma vez a primeira vez. O resto das vezes você vai pagar sempre manutenção. O que eu tenho que pensar? Qual é o preço da manutenção? E diminuir o meu preço de entrada para eu poder conseguir atrair mais gente. O importante, porque o número de vendas de primeira vez é muito pequeno, né? A nossa limitação, né, de atendimento, a gente tem uma limitação de atendimento. Eu não consigo atender mais do que 100 pessoas no mês, né, como profissional. Então, existe uma limitação. Então, porque quando eu tenho uma carteira de cliente, eu não consigo colocar gente nova. Então, a gente só fica trabalhando com manutenção. Então, se você for fazer promoção, faça promoções com preço de primeira vez. Para você conseguir colocar cada vez mais gente de primeira vez, para você vender serviços, né, outras manutenções, pacotes. Legal, gostei da dica, hein, gente? Segura essa dica aí. E até porque aí, acredito que essas perguntas aparecem também, porque no caso você fez uma promoção para ajustar, ou no caso você ajustou a sua tabela, por perceber essa diferença e estar acima do mercado. Elas questionam muito, às vezes, essas pessoas que jogam lá embaixo. Aí rola esse confronto. Já recebi várias vezes, até em outras lives, as meninas falando assim, ai, mas a minha vizinha de porta vai lá e oferece serviço, não sei o que, rouba meus clientes, não sei o que. Aí elas têm muito essa dúvida, né? Mas eu acho que não é esse caminho, né? E a gente tem que focar na experiência. Porque a cliente que vem pelo preço, ela vai embora pelo preço. A gente não tem alternativa. Se a pessoa está vindo pelo desconto, ela vai embora para a vizinha da tua porta mesmo. Agora, se ela vem pela experiência, né, pelo que a Ingrid faz, pelo que a Polly transforma naquela pessoa, pelo relacionamento que a Sami tem com a cliente, tudo isso se torna experiência, né? Então, a gente tem que pensar na experiência como um todo, né? Para a gente poder fidelizar o cliente. Porque o importante é a gente conseguir fidelizar, porque é muito custoso ficar buscando cliente novo no mercado. Aqui, acho que eu tô lendo a mesma coisa. Acho que é válido quando você está iniciando uma maneira de treinar e se colocar no mercado. Agora, acho essencial manter o valor justo, principalmente para não desvalorizar o nosso trabalho. É isso aí. Exatamente. Eu acho que é importante demais ter a consciência do que é, qual é o preço que você tem que cobrar, porque você tem que entender sobre precificação, né? Porque o valor do nosso serviço, tecnicamente, vamos dizer assim, né? O custo que a gente tem de material não é tão grande em cada procedimento, né? Agora que vai ficar um pouquinho maior por conta do aumento do dólar, né? Não tem jeito. Os produtos vão ficar mais caros. Mas, assim, o custo, na verdade, né, maior do serviço é da nossa mão de obra. Então, quando a Dani está falando aqui, eu acho que é válido quando você está iniciando, eu acho realmente faz total sentido. Só que, por exemplo, fazer, às vezes, uma promoção de cliente de primeira vez é super importante para que você consiga trazer clientes novos, né? Então, eu acho que cada pessoa tem que entender, né, como funciona dentro da sua estrutura. Cobrar 150 no fio, você acha que é um valor justo, e a manutenção R$70. Então, Jane, você tem que entender, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma pesquisa de mercado. Entender como é que as pessoas cobram na sua região. Porque eu não sei nem onde você está, né? Então, porque cada região, ela tem um preço, né? Um preço regionalizado, vamos dizer assim. Quando eu comecei lá no comecinho, 7 anos atrás com a MyLash,
o meu preço era o mais caro que existia. Mas juro para vocês, não foi porque eu quis colocar caro ou porque eu queria que meu preço fosse caro. Não, gente, o meu intuito era, eu vou colocar caro para eu poder atender pouco, para eu poder conseguir transformar isso em um curso para ensinar as meninas para a gente poder construir uma rede. Era isso. Só que aí eu, mesmo cobrando caro, eu tive muita demanda. Só que acabou que aconteceu o seguinte, igual você chegou para mim e falou do mercado de luxo. Eu acabei entrando no mercado de luxo sem querer. Não era a minha intenção. Eu queria fazer cílios para todos. Eu quero tudo que eu mais quero na vida é que todo mundo possa fazer extensão de cílios e ter essa experiência que a gente tem, né? Tem muitas pessoas que vão ter a vida transformadas usando extensão de cílios e tem pessoas que não vai ter acesso a isso. Só que eu comecei lá atrás, a minha intenção era colocar o preço caro por isso. Só que aí mesmo assim, aí eu chegou um momento que eu nunca conseguia fazer um equilíbrio do meu preço. Então, durante muito tempo, eu escutei muito assim das pessoas. É um absurdo isso, esse valor que você cobra, e não sei o quê. Eu escutei porque as pessoas, a referência delas é a região de onde elas estão vivendo, né? Então, aqui a Jane está me perguntando, eu preciso entender como é que é a sua região. Mas faz o seguinte, Jane, pesquisa no seu entorno quais são as marcas, as lojas, os estúdios que tem próximos de você, para você ter os valores, né, das regiões, né? Pega todos os serviços, faz uma planilha, pode ser escrita no próprio caderno, vê os preços da sua região para você entender o que faz sentido para você, tá? A Luciene fez um comentário bem bacana, ó. É complicado ter preço abaixo, porque quando você quiser acompanhar o mercado, vai ter objeções. Preço muito baixo traz desvalorização, medo e insegurança por parte dos clientes. Exatamente, porque existe um gatilho mental que faz o seguinte: se o preço é alto, o produto é bom. Se o preço é baixo, o produto é ruim, né? A gente sempre tem essa impressão. E o que a Luciene falou tá certíssimo. A Miriam tá falando aqui, todas as profissões nesse momento de pandemia houve uma nova perspectiva, o equilíbrio nesse momento é o caminho, que o valor vai ser agregado no seu espaço, onde ele se localiza, qual o tipo de cliente, é isso aí. O que você pretende com a tua marca, é isso aí. É o cappuccino que você oferece, se você não oferece. Quais são as entregas que você faz, né, para o cliente? Porque quanto mais você agregar valor, né, a percepção de valor do seu serviço é maior para o cliente. Então, o cliente ele paga mais caro. Isso é verdade. Eu tô pensando aqui no salão que eu vou cortar o cabelo, que eu resolvi cortar o cabelo lá, assim, é bem salgado, bem salgado. Mas, gente, é maravilhoso. Eu me sinto uma rainha quando eu vou lá. E, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha visto em salão nenhum. Eles fazem uma massagem quando tá lavando o cabelo que dá vontade de dormir. Que, juro, é bizarro. Ai, o Instagram já vai cair com a gente. Então, assim, são essas diferenças que faz a gente ficar mega apaixonada pelo lugar. E eu já falo como cliente final, porque eu não sou extensionista, não sou lash designer, então não tô nessa área. Mas, gente, o Instagram já vai derrubar a gente. Vou aproveitar para agradecer, Karina, por sua presença. Foi maravilhoso. Tenho certeza que as meninas gostaram muito. E foi muito enriquecedor. Aviso que live vai ficar gravada. Depois vai pro YouTube que a gente vai colocar. Então vocês vão poder pegar. Que legal. Corre no Instagram da Karina pra saber todas as informações sobre ela. Fuxica bastante. Vai no IGTV que tem vários vídeos legais. Eu já fui lá também. Tá bom? Ai, que bom. E é isso. Deixa eu só dar um recadinho para as meninas. O meu curso, ele vai fechar o carrinho sexta-feira às 11h59, tá? E se a gente não tem, né, o cupom de desconto que eu tinha, ele foi liberado só até, né, meio-dia de ontem, mas eu fiz um cupom especial para a Sobeletes. Quem quiser, é só me mandar uma mensagem por direct, que aí eu vou dar o cupom de desconto para vocês, tá? É de valor menor do que eu tinha dado. É o valor menor do que eu tinha dado, mas é um desconto super importante para elas, tá? Ih, mas já tá exclusivão, porque agora só tem aqui. Corre, acabou a live. Vai pro Instagram da Karina, hein, gente? Não dá mole, porque tem muito conteúdo bom por lá, tá bom? Se você quiser, Karina, mandar uma mensagem para as meninas,
Olha, acreditem em vocês. Eu acho que essa é a mensagem que eu posso dar para todas vocês, porque isso faz toda a diferença na carreira de vocês. E também criem um objetivo para vocês seguirem. Porque às vezes a gente, né, a gente vai seguindo a vida, né? Cria um objetivo. As meninas estão pedindo foto. Vamos fazer uma print? Vamos, desativei. Vamos. 5 segundos. Tchau, gente.